O tema da aula de hoje será o atendimento do paciente com dor torácica na sala de emergência. Vamos iniciar essa abordagem com um caso clínico número 1, que é um caso clínico que acontece bastante na rotina da prática diária. Um paciente de 48 anos, tabagista de longa data, que procura o pronto-socorro do Hospital Universitário da UFSCar com queixa de há 2 horas apresentar dor precordial em aperto, acompanhada de sudorese e palidez, não melhorando com o uso de diclofenaco. Você atendeu esse paciente no consultório e, como conduta inicial no pronto atendimento do HU-UFSCar, o que você faria com esse paciente? Além disso, nós temos o caso clínico número 2, que seria um paciente de 60 anos, sexo feminino, diabética, hipertensa, queixa de estar sentindo desconforto epigástrico irradiado para a região external há cerca de 40 minutos, de moderada intensidade. Procurou também você no Hospital Universitário da UFSCar, perguntando se poderia ser gás no estômago. A partir daí, qual a conduta você tomaria frente a essa queixa dessa paciente? O caso clínico número 3 seria um paciente de 56 anos, sexo masculino, hipertenso de longa data, com queixa de há cerca de 6 meses apresentar um quadro de dor retroesternal em queimação durante exercício físico na esteira em academia e que sempre cessa com repouso. Há cerca de 2 meses, ele vem apresentando esse quadro de dor também ao caminhar no plano e melhora com repouso. Procura você no pronto atendimento do HU-UFSCar e pergunta o que pode ser isso. Qual a sua conduta, abordagem inicial frente a esse caso? Para entender um pouquinho esse caso, esses 3 casos, e para que a gente possa voltar a conversar sobre eles e as principais abordagens, vamos então falar um pouquinho sobre a importância da dor torácica de origem cardíaca. Nós sabemos que o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de morte isolada no Brasil. Para cada 5 a 7 casos, nós temos sempre um óbito, sendo que 25% dos pacientes, ou seja, um quarto dos pacientes, vai morrer antes de chegar ao hospital. Então, para a gente entender como esse caso é grave, como o infarto agudo do miocárdio é grave, como a prevalência dele é aumentada no nosso país, e aí entender como é importante tratar a dor torácica de origem cardiológica, principalmente síndrome coronariana aguda, numa sala de emergência, no pronto atendimento, porque os primeiros passos são essenciais, seja estando na unidade de pronto atendimento, seja nas UPAs, seja estando num pronto atendimento no hospital universitário, seja estando em Santa Casa, seja em qualquer lugar que o paciente chegue com a queixa de uma dor torácica em que haja suspeita que essa dor torácica seja de origem cardiológica. Em relação à apresentação e evolução do infarto agudo do miocárdio, nós temos que aquilo que nós conversamos, que 25% dos pacientes vão morrer antes de chegar ao hospital, 53% vão ter uma evolução clínica favorável ou desfavorável, ou seja, evoluir para insuficiência cardíaca, ter um prejuízo na qualidade de vida, ter sintomas muito intolerantes a esforço físico, o que pode prejudicar muito a capacidade funcional. Nós temos que 18% dos pacientes vão sofrer algum tipo de intervenção mais grave ou ter óbito dentro do hospital. E ainda tem uma estatística de que 4% desses pacientes ainda são dispensados sem diagnóstico, o que também é muito grave. Para entender um pouquinho como acontece a fisiopatologia do infarto, como acontece, nós temos 2 tipos principais de agressão da placa aterosclerótica. Então, para a gente relembrar um pouquinho o que é a placa aterosclerótica, a gente tem que retomar um pouquinho o conceito de disfunção endotelial. Né? O que é um endotélio saudável? O que é um endotélio que tem um equilíbrio o que a gente chama de homeostase, né? Que está em equilíbrio. É aquele endotélio que nós temos tanto uma atividade que seja não inflamatória, que seja de vasodilatação, que seja contrabalanceada por uma atividade de vasoconstrição. Então, o que é um endotélio homeostático? Que tem equilíbrio entre substâncias vasodilatadoras e substâncias vasoconstritoras. Então, quais são as substâncias vasodilatadoras conhecidas? Nós temos o óxido nítrico, nós temos as prostaciclíneas, que são exemplos de substâncias vasodilatadoras. E quais são as substâncias vasoconstritoras? Seriam
tromboxano A2, que é muito produzido para o endotélio, seria endotelina, às vezes até um pouco é produzido pela enzima conversora de angiotensina. Então, nós temos todas essas substâncias que estão em homeostase. Mas toda vez que nós temos uma agressão a esse endotélio, ou seja, seja por um aumento da força de cisalhamento, pela pressão, seja pela ação da nicotina ou toxicidade direta do tabaco, seja pelo uso de cocaína, que também tem sido muito comum, né, entre principalmente adultos jovens, em que a gente tem uma agressão super importante aguda ao endotélio, o diabetes, que faz toda uma reação de glicosilação não enzimática e aumenta muito o estresse oxidativo nas artérias, tudo isso pode agredir o endotélio. E quando ele entende que ele está se machucando, o que ele entende? Que ele precisa fazer vasoconstrição. E aí ele precisa também ativar a cascata de inflamação. E com isso nós vamos ter produção de várias substâncias que são vasoconstritoras. Então, aumento da produção de tromboxano A2, que como nós sabemos, ele é extremamente trombogênico. Nós temos aumento da produção de endotelina, cursando com vasoconstrição. E quem que está passando ali nesse endotélio agredido? Muitas vezes é o LDL que está oxidado pelo diabetes, ou porque está na dislipidemia, ou porque está passando por ali e que o macrófago fagocita esse LDL e vai levar à formação das células espumosas. E essas células espumosas vão compor a placa de aterosclerose. A partir daí, nós temos a deposição de uma matriz extracelular. E essa matriz extracelular, nós temos então a capa fibrosa que vai compor a placa de aterosclerose. E o conceito então de placa fina e placa grossa. O que é isso? Uma placa estável, uma placa instável? A placa estável é aquela que tem um conteúdo lipídico menor e bastante conteúdo fibroso, ou seja, aquela que não rompe com facilidade. E a placa instável é aquela que tem muita quantidade de gordura e uma capa fibrosa fina, ou seja, qualquer agressão, que é os mesmos fatores, cigarro, diabetes, hipertensão, essa placa pode romper. E com isso, entende-se que está machucado, aumenta-se então a formação, a agregação plaquetária e ativar a cascata de coagulação formando o trombo. Tá? Então, aqui, para ilustrar melhor, nós temos tanto a placa de aterosclerose com conteúdo fibroso e que ela pode sofrer dois tipos de evento principais. O infarto, quando a gente tem uma oclusão total, geralmente ela sofre uma ruptura dessa placa. Então, eu tenho briga com o vizinho, aumenta a catecolamina, aumenta o evento estressor e aquela catecolamina circulante pode ser um fator agressor que pode romper aquela placa. E com isso eu tenho adesão de plaquetas na região, que ele entende que está machucado, como se eu fizesse um machucado na pele, a primeira coisa que vem são as plaquetas. E depois nós temos a formação de um trombo que pode ser totalmente oclusivo. Outra forma é que às vezes a placa não rompe de fora a fora, ela sofre apenas uma erosão, o que é muito comum nos infartos subendocárdicos, e que a gente tem então a formação da plaqueta, um trombo que não necessariamente oclui a artéria 100%. Então esses são os dois tipos de agressão à placa. Mas para entender a placa, a gente tem que entender como tudo acontece e como os fatores de risco, o controle dos fatores de risco, são importantes no tratamento com doença coronariana. Aqui é um exemplo, é uma foto, só para mostrar então o conteúdo lipídico rico em gordura dessa placa, de uma artéria coronária aberta, de um paciente que foi a óbito por infarto agudo do miocárdio, e aqui para mostrar esse trombo que está totalmente ocluindo essa região, essa artéria coronária, levando à interrupção do fluxo. E aí, como a gente classifica, então, a doença aterosclerótica coronariana? Como é feita a classificação da insuficiência coronariana? Para a gente entender um pouquinho a fisiopatologia. Então, nós temos a insuficiência coronariana crônica, ou seja, onde eu tenho angina estável. O que é angina estável? É aquele paciente que eu tenho a placa de colesterol na artéria, mas ele ainda não sofreu ruptura ou erosão, ou seja, eu não tenho plaqueta, eu não tenho trombo, eu tenho a placa. E aí, o que acontece nessa placa? Toda vez que o paciente vai fazer exercício físico, como ele já está vasodilatado ao máximo no repouso e não sente dor, toda vez que ele faz um tipo de esforço ou um tipo de estresse que ele passa, ele tem então uma
um aumento da demanda, aumento da necessidade de ter mais oxigênio, só que não consegue contrabalancear porque a artéria está toda vasodilatada. Então, o que, que ele vai ter? Menos aporte sanguíneo, menos aporte de oxigênio, e isso vai levar à isquemia durante o exercício físico. Então, aquele paciente que tem dor desencadeada, principalmente ao exercício físico ou estresse, e que essa dor melhora quando ele fica no repouso ou que ele toma um vasodilatador sublingual para que melhore aumente o calibre da artéria, facilitando então um maior aporte de fluxo sanguíneo. Então esse tipo é angina estável, onde eu só tenho a placa de colesterol. Aí nós temos, então, a angina instável. O que é a angina instável? É quando aquela paciente que tem aquela dor, ela piora, seja em limiar, ou seja, ele tem uma dor aos grandes esforços e depois ele passa a ter dor já aos pequenos esforços. Isso é uma mudança do limiar da dor. Ou aquele paciente, então, que começa a demorar mais tempo para a dor passar. Ou aquele paciente que a dor fica mais forte toda vez que ele tem. Ou seja, tem uma mudança na característica da dor da angina estável. Isso eu já chamo de angina instável. E o que, que acontece na fisiopatologia? Muitas vezes eu já tive erosão ou da placa, ou eu tive alguma ruptura que levou à formação de trombo e plaqueta. E a angina instável que mais preocupa é aquela angina que o paciente chega no pronto-socorro com uma dor torácica no repouso que demora pelo menos mais que 20 minutos e que pode ou não aliviar com nitrato sublingual. Então, para eu dizer que um paciente tem angina instável, eu só preciso do sintoma. E nós temos um outro tipo, que é o infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Aí eu preciso do sintoma e da elevação da enzima, quer dizer, qual enzima? Troponina, geralmente, que é um marcador de necrose do miócito, ou seja, para ter infarto eu preciso ter necrose. E aí, o sintoma e a elevação enzimática. E o terceiro passo seria o infarto com supra do ST, que seria o sintoma, a elevação enzimática e a necessidade do supradesnivelamento do segmento ST. Então, geralmente, o infarto com supra cursa com uma oclusão total da artéria ou com uma oclusão muito importante que leva a ter uma insuficiência, o infarto geralmente transmural, ou seja, de fora a fora da parede da artéria. Quais são os sintomas, então? Como que eu desconfio que um paciente está infartando? Os sintomas são enormes que eu posso ter num quadro de dor torácica sugestiva de infarto. Mas nós temos aqui uma dor ou desconforto retroesternal ou pré-cordial, que é em aperto ou queimação, moderada a forte intensidade. Geralmente a duração é mais prolongada no repouso e ele é mais frequente no período da manhã, porque eu tenho um aumento da liberação de cortisol. E essa dor, ela pode irradiar para a mandíbula, seja para um lado ou para o outro da mandíbula, para o pescoço, geralmente a face lateral, pode irradiar para os dois ombros, pode irradiar para os dois braços, mas principalmente o clássico é a face ulnar do braço esquerdo. Pode irradiar para o apêndice tifoide também. Então, são sintomas que são muito comuns nesses pacientes. E podem vir acompanhados de sudorese, náusea ou vômito, palpitações, palidez, mal-estar e sensação de morte iminente. Lembrando, novamente, que 25% dos infartos podem ser silenciosos ou com sintomas frutos. E o primeiro sintoma pode ser morte súbita. Além disso, o que é sintoma frustro? Eu posso ter isso em algumas pacientes, eu posso ter isso em mulheres, eu posso ter isso muito comum em diabéticos, que eu tenho um prejuízo da inervação dos pacientes, então não necessariamente a dor é tão típica. Eu posso ter isso também em pacientes mais idosos. Ou seja, às vezes ele não vem com um quadro de dor forte, ele fala que está com incômodo no peito, que ele está com mal-estar no peito, alguns queixam de uma bola peluda que sobe e desce, incomoda, alguns dizem que parece um gás, uma coisa estranha que está no peito. Então, toda vez que eu tiver um paciente diabético, suando, que tenha esse sintoma, eu tenho que desconfiar que pode ser um infarto, sim, ou pelo menos uma angina instável, que esse paciente pode estar anginando na minha frente. Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado com os sintomas mais frustros. Eu tive um exemplo que eu queria contar para vocês também, de uma paciente que foi uma enfermeira, que foi andar numa esteira, porque ela estava se sentindo muito cansada, ela
sentia cansaço aos pequenos esforços e era uma enfermeira que trabalhava bastante, subia, descia escada, tinha que resolver vários problemas e de repente ela me procurou dizendo que ela não conseguia realizar mínimos esforços. Ela começou a ficar muito cansada, ela não tinha dor, mas ela ficou cansada além do normal. Aí eu resolvi fazer uma esteira, coloquei ela na esteira para entender esse cansaço e ela não aguentou andar 3 minutos. Foi para o cateterismo, ela tinha uma obstrução do tronco da coronária esquerda de 80%. Ou seja, ela estava tendo uma angina, né? Então, o fato dela começar a não conseguir mais fazer o que ela fazia antes, lógico que eu posso ter inúmeras causas, eu posso ter problema na tireoide, eu posso ter anemia, eu posso ter outras causas que confundam, mas eu não posso deixar de pensar que não é normal alguém cansar com uma paciente que tinha 40 anos de idade. Então, é só para entender como é grave e como a gente tem que estar atento aos sintomas que podem estar escarrados na nossa frente. E como que eu trato, então, um paciente que eu desconfio, que vem com essa dor? O que que eu devo fazer com esse paciente que está na minha frente no tratamento da síndrome coronariana aguda? Então, a primeira coisa que eu devo fazer com esse paciente é levá-lo para a sala de emergência, a sala vermelha, a sala de emergência, se tiver uma sala de emergência coronariana, ou seja, e que tenha um monitor e desfibrilador do lado, porque lembrando que esse paciente pode morrer e ele morre geralmente de arritmia ventricular. Então, por isso é importante ter o desfibrilador do lado desse paciente. Então, como que eu trato? Levo para a sala de emergência e o que que eu faço? O que que muda 25% do prognóstico desse paciente? 2 simples comprimidinhos de AS. Então, do ácido acetil salicílico, 100 miligramas. Eu posso dar de 165 a 325 miligramas desse comprimido. Então, não lembrar que eu posso dar AS 2 comprimidinhos ou até 3 comprimidinhos de 100 miligramas e peço para o paciente mastigar. Isso já muda prognóstico em 25% dos casos para mostrar o quanto a gente não pode esquecer de dar o AS. Está levando para a sala de emergência, tem que ter o AS em vista e tem que pedir para ser dado emergencialmente. Quando eu não dou AS para esse paciente? Eu não dou AS, logicamente, quando ele for alérgico ao AS. Quando ele falar que ele é alérgico, ele não pode tomar aspirina. Outra situação, lógico, se ele tiver com dengue hemorrágica, eu não dou AS. Se ele estiver sangrando na minha frente, eu não dou AS. Fora isso, se ele não tiver em contraindicação de ele ser alérgico ou estiver com sangramento ativo, eu não uso. Eu sempre vou tentar dar o AS pelo risco-benefício que ele causa na síndrome coronariana aguda, tá? Eu, dependendo da pressão do paciente, ele não fez uso de inibidor de fosfodiesterase, né, que são vasodilatadores usados para disfunção sexual. Se ele tiver a pressão mais que 10/6, eu posso dar um nitrato sublingual para aliviar essa dor, mas eu tenho que ter perguntado para o paciente e ter aferido a pressão desse paciente também. Além disso, se o paciente estiver em casa tendo essa dor, a orientação é que se chame o SAMU e que o SAMU leve já para um centro de preferência que tenha um centro especializado em cardiologia. Se não tiver, ele vai levar para a primeira unidade de pronto atendimento que ele vê na frente. Tá? E aí, o que é importante? Que seja traçado um eletro em até 10 minutos desses pacientes para avaliar, que é um divisor de águas muito importante. Além disso, eu vou ofertar o oxigênio para esse paciente, ele já vai estar monitorizado, eu vou ter pego veia desse paciente, então monitor oxigênio e veia é essencial. Na hora que eu for pegar a veia, já colho e sangue desse paciente, e aí eu vou, o que eu vou pedir desse paciente? Geralmente, os exames, principalmente a troponina, se ela for ultrassensível, basta ela como marcador de necrose, mas eu posso pedir também a CKMB, que é outro marcador de necrose do miocárdio, lembrando que elas vão estar elevadas a partir de 3 a 4 horas só do início da dor, então os primeiros exames podem ser absolutamente normais. Além disso, é interessante colher um coagulograma, uma função renal desse paciente, um hemograma, eletrólitos, para que a gente tenha todo um controle do panorama desse paciente. E é lógico que enquanto ele está sendo levado para a sala de emergência, está fazendo eletro, eu estou tirando uma história melhor do que aquela que ele me contou, estou entendendo os antecedentes familiares, se ele já teve evento antes, se ele já é um paciente coronariano, se ele já fez alguma angioplastia, se ele já fez cirurgia, tudo isso muda na minha abordagem. Já vou avaliar se ele tem alguma contraindicação a ter que usar um anticoagulante ou um trombolítico, então tudo isso eu vou estar fazendo ao mesmo tempo que esse paciente já está fazendo eletro, já estou colocando ele na sala de emergência, eu não perco tempo com ele, eu já levo para a sala de emergência, mas eu já vou tirando uma história mais detalhada desse paciente.
E lembrando que eu posso sempre pensar em diferencial de dor torácica. Então, eu vou ver se essa dor, principalmente, ela não está irradiando para as costas, porque toda vez que uma dor torácica irradia para as costas, eu tenho que pensar em dissecção de aorta, onde o uso de anticoagulantes, de trombolíticos é totalmente contraindicado. Então, dor torácica que irradia para as costas, até o contrário, eu preciso descartar dissecção de aorta, cujo tratamento é completamente diferente do tratamento do infarto agudo do miocárdio, tá? Então, mostrando aqui o eletro, ele é um divisor de águas, o eletro pode ser completamente normal e eu ter isquemia, porque basta dor para eu ter angina instável. Então, lembrando disso e não esquecendo que o eletro pode ser normal e não por isso eu dispenso um paciente. O eletro pode ter um infradesnivelamento do segmento ST, o que eu considero muito grave, inversão de onda T, que são alterações presentes na angina instável e às vezes com elevação de necrose no infarto, sem supra de ST. Ou eu posso ter já um supradesnivelamento do segmento ST e que vai me indicar que esse paciente precisa de uma terapia de reperfusão de emergência. Ou ele pode ter uma onda Q, já mostrando que ele já tem sinais de necrose, mas que se ele tiver dor, eu ainda posso fazer alguma coisa por esse paciente. Lembrando que no começo ele pode ter só isquemia, mas com o tempo ele pode evoluir para necrose. E toda vez que eu tenho necrose, eu tenho aumento dos marcadores de necrose miocárdica. Lembrando, então, também da irrigação das coronárias. Então, nós lembramos, então, aqui que as coronárias, elas se originam da aorta, tá? Logo no ósteo coronariano, né? Na emergência, depois, logo após os folhetos coronarianos. Então, eu vou ter aqui a artéria coronária direita, saindo do ósteo coronariano direito, tá? Do folheto coronariano direito aqui. Ela sai e ela vai irrigar toda a parede diafragmática inferior do coração, o ventrículo direito, nó sinusal, nó atrioventricular. E aqui eu tenho a artéria coronária esquerda, o tronco da artéria coronária esquerda, saindo do ósteo coronariano esquerdo, que vai se dividir, principalmente a artéria descendente anterior, que vai irrigar toda a parede da frente do coração, o ápice do coração, e nós temos a artéria circunflexa, que vai irrigar toda a parede lateral do coração. Então, toda vez que eu tenho um infarto com supra, eu posso detectar aonde está qual artéria está sendo obstruída e qual a parede do coração. Então, aqui para mostrar para vocês, eu posso ter o infarto da parede inferior da coronária direita, onde eu tenho supradesnivelamento do segmento ST em pelo menos 2 derivações que explorem a mesma parede, geralmente maior ou igual a 1 milímetro, como D2, E3 e AVF. Então, eu tenho o território da coronária direita. E o que é importante? Toda vez que eu tenho supra de parede inferior, eu tenho que desconfiar que eu posso ter infarto do ventrículo direito e infarto da parede posterior, que também é irrigada pela coronária direita. E aí eu vou pedir derivações a mais no eletrocardiograma, como a V3R e V4R, e parede posterior V7 e V8. E as outras artérias? Então, nas derivações precordiais, eu posso ter V1 e V2, cometimento da parede septal, V3 e V4, parede anterior propriamente dita, V5 e V6, parede lateral baixa, ou seja, todos esses territórios da descendente anterior, parede anterior. E D1 e AVL, quando eu tenho comprometimento de pelo menos 2 derivações, né? Eu tenho artéria circunflexa, parede lateral alta, principalmente o acometimento desse infarto. E o que pode acontecer no eletro nas primeiras horas de infarto? Eu posso ter ondas T superagudas, né, aumentadas, lembrando hipercalemia no começo, e que logo depois essa alteração de superaguda vira para aguda, com elevação do segmento ST, diminuição da T e aparecimento da onda Q. Subaguda, T invertida, o ST retorna à linha de base. E crônica, ondas Q e elevação de segmento ST. Lembrando que o tempo é músculo, ou seja, toda vez que eu estou diante de um infarto com supradesnivelamento do segmento ST, eu preciso fazer terapia de reperfusão de emergência. É uma bomba relógio. Eu não posso parar com esse paciente, eu tenho que correr contra o tempo para abrir a artéria dele, para eu salvar o coração dele. Tá? Então, senão ele vai evoluir com insuficiência cardíaca, com cansaço e vai passar muito mal. E quais são os critérios, então, para reperfusão?
Angioplastia primária ou trombólise. O que seria isso? Angioplastia primária é quando o paciente precisa fazer uma intervenção aguda de abrir a artéria, então ele vai para um centro que tem hemodinâmica, é colocado um catéter e tenta se abrir a artéria com um balão urgentemente no local e que ela está obstruída 100%. E o trombolítico é quando eu coloco na veia do paciente um trombolítico, que é uma medicação que vai dissolver as redes de fibrina, também causando a terapia de reperfusão. E quando eu indico essa terapia? Quando eu tenho dor precordial típica, maior que 20 minutos e geralmente menor ou igual a 12 horas, sem alívio pós-nitrato sublingual. E supradesnivelamento do segmento ST maior que 1 milímetro em pelo menos 2 derivações que explorem a mesma parede, ou um bloqueio de ramo esquerdo novo. Tá? E o que eu tenho que fazer geralmente, né? O que é recomendado pelas diretrizes que o paciente faça? Então, se ele se reconhecer uma dor no peito, ele deve ligar para o SAMU e o ideal é que o SAMU tivesse um eletrocardiograma de 12 derivações. Em regiões como São Paulo, que demora para você conseguir levar para um centro de referência em angioplastia, o ideal é que ele tenha o fibrinolítico já dentro do SAMU, e se ele tiver um transporte que vai durar mais que 30 minutos para chegar num hospital de referência, como acontece na cidade de São Paulo, o ideal é que se aplique o trombolítico dentro da ambulância. Se você não tiver esse recurso, às vezes pode ser de helicóptero para levar para um hospital mais rapidamente que tenha um centro de referência em angioplastia primária, tá? Então, é muito comum quando você tem a possibilidade de fazer a fibrinose dentro da ambulância, que ela seja feita, principalmente em locais que vão demorar mais que 30 minutos esse atendimento. E tudo vai depender se o centro é capacitado ou não em angioplastia primária. Tá? O ideal é que o paciente faça essa angioplastia primária na primeira hora, ou no mínimo até 2 horas, mas o gold standard seria na primeira hora de dor. Então, nós temos aqui das novas diretrizes, muito importante. Os pacientes candidatos à reperfusão, ou seja, aquele com supra dentro da janela. Centro capacitado em angioplastia primária, o ideal é que o tempo do primeiro contato médico até a angioplastia primária da artéria culpada seja de 90 minutos. Se o centro não for capacitado em angioplastia primária, eu consigo um tempo de transporte dentro de 30 minutos, o ideal é que eu transfira para um centro capacitado em angio primária, desde que o tempo do primeiro contato médico até a angioplastia seja menor que 120 minutos. Ou, além disso, se eu tiver pacientes com choque cardiogênico ou insuficiência cardíaca grave, porque esses casos sempre é melhor fazer angioplastia primária a trombolítico. E quando que eu vou administrar o trombolítico? De preferência com tempo porta-agulha de 30 minutos, ou seja, da chegada do paciente ao hospital até eu estar administrando o trombolítico, que isso não demore mais que 30 minutos, né? E depois que eu fizer o trombolítico, quando ele é não capacitado em angioplastia primária, ou que o transporte vai demorar mais que 2 horas para eu conseguir levar esse paciente, depois que eu faço isso, eu posso transferir urgente para um centro com angioplastia e que tenha falha de reperfusão ou reoclusão da artéria com a trombólise. E após fibrinólise, eu devo transferir sempre para angiografia e revascularização os outros pacientes dentro de 3 a 24 horas após a fibrinólise. Então, o ideal, relembrando que o tempo porta-balão deve ser no máximo de 90 minutos, e se for 1 hora, o centro é ainda mais de excelência. Eu tenho que lembrar que, se eu for optar por terapia de reperfusão miocárdica com trombólise, eu tenho 3 principais exemplos. Uma delas é a streptokinase, a outra é a alteplase, a outra é a tenecteplase. O que geralmente tem no SUS é a streptokinase. E como que eu aplico a streptokinase? A streptokinase é um fibrinolítico não específico, ela é muito imunogênica e ela pode causar muito choque anafilático. Por isso, eu não devo administrar ela uma segunda vez num tempo maior que 2 a 3 anos do seu primeiro uso. Então, de preferência, o ideal é que se use apenas uma vez a streptokinase. E como que eu faço isso? 1.500.000 unidades, diluído em 250 ml de soro glicosado a 5%, para correr em 30 a 60 minutos em bomba de infusão. Lembrando que trombolítico é muito importante, mas na hora que eu estou abrindo a artéria, eu posso ter arritmia de reperfusão, o paciente pode ficar hipotenso, então eu tenho que ficar do lado do paciente medindo a pressão de 5 em 5 minutos. Se eu perceber que caiu a pressão, eu posso dar soro, eu posso colocar em Trendelem, às vezes eu tenho que ligar a droga vasoativa, parar um pouco a trombólise, melhorar as condições clínicas do paciente e depois continuar a realizar.
Essa terapia deve ser discutida com o familiar antes, se possível, se tiver alguém, ou com o próprio paciente, porque é uma terapia que pode elevar sangramento. Se ele tem algum problema, ele pode ter algum sangramento e que isso pode ser fatal também para ele. Então, por isso, essa terapia sempre deve ser discutida com o familiar. Ou eu posso também optar num centro que tenha por alteplase, que ela é mais fibrino específica, em que eu posso dar 15 miligramas em bolos, depois 50 miligramas em 30 minutos e depois 35 miligramas em 60 minutos. E lembra que eu sempre devo associar heparina não fracionada por no mínimo 48 horas toda vez que eu faço alteplase, porque ao contrário da streptokinase, a alteplase ela dura apenas 2 horas, a streptokinase dura 48 horas. E como eu tenho que manter a patência da artéria, geralmente eu associo o anticoagulante junto com a alteplase. A tenecteplase, eu já posso utilizar uma seringa, ela já vem com uma dose de acordo com a tabela e ela é uma aplicação subcutânea apenas. E ela é mais fácil de usar, mas do mesmo jeito ela dura 1 hora, tenho que associar a enoxaparina junto com a tenecteplase por pelo menos 48 horas e tenho que lembrar que esse paciente também pode ter evento. Não é porque eu dei uma administração subcutânea rápida, que nas próximas horas ele não pode ter algum problema relacionado ao trombolítico. E por isso eu também fico do lado desse paciente, atenta com esse paciente, com a aferição periódica da pressão arterial e olhando, monitorizado o paciente e sempre discutindo o tratamento com a família. Quais são as principais contraindicações ao uso de fibrinolíticos? Então, nós temos as contraindicações absolutas: AVC hemorrágico em qualquer época, malformação arteriovenosa cerebral, neoplasia maligna intracraniana, AVC isquêmico recente menor que 3 meses ou maior que 4,5 horas, suspeita de dissecção de aorta, não é confirmação, qualquer suspeita, lembrando da dor torácica que irradia para as costas, sangramento ativo, trauma fechado craniano ou facial significante menor que 3 meses, cirurgia intracraniana ou medular menor que 2 meses, hipertensão importante refratária ao tratamento emergencial e uso prévio de streptokinase menor que 6 meses. Quais são as contraindicações relativas? Hipertensão não controlada na admissão, mas aí eu ligo medicação endovenosa, controlo a pressão e faço trombolítico. História de hipertensão grave cronicamente não controlada, é pesar risco-benefício. Patologia do sistema nervoso central não contemplada acima. Gravidez, demência, úlcera péptica ativa, AVC isquêmico maior que 3 meses, uma RCP traumática ou prolongada maior que 10 minutos, cirurgia de grande porte menor que 3 semanas, punção não compressível, história de sangramento ativo nas últimas 2 a 4 semanas e uso de anticoagulante oral. Todas essas são contraindicações relativas e que às vezes, se eu tenho a chance de fazer uma angioplastia primária, eu posso optar pelo risco-benefício de cada paciente, por optar por uma terapia ou outra, dependendo. Então, aqui é só para lembrar que sempre, além da aspirina, uma medida de proteção do miocárdio sempre é associar o clopidogrel ou um inibidor do ADP, não necessariamente o clopidogrel. Eu falo do clopidogrel porque eles têm na rede de atenção à saúde pelo SUS, então por isso que eu vou abordar mais o clopidogrel, tá? E aí, quando eu uso o clopidogrel, então toda vez que eu tiver com um infarto com supra de ST, se ele for para angioplastia primária, eu posso dar uma dose de ataque de 300 a 600 miligramas de ataque. Se ele for para o trombolítico e o paciente tiver menos que 75 anos, eu posso dar uma dose de ataque de 300 miligramas e depois 75 miligramas por dia. E se ele não tiver mais que 75 anos, geralmente eu não dou dose de ataque para fazer a fibrinólise, mas ele é muito importante para se fazer o tratamento do paciente. Eu dou oxigênio se a saturação for menor que 90% na oximetria de pulso, e se eu não tiver oximetria de pulso, eu posso dar para todos os pacientes. Geralmente, se o infarto é com supra, não melhora com só um nitrato sublingual, e a medicação de escolha, geralmente a morfina, eu posso fazer 2 a 8 miligramas repetidos a intervalos de 5 a 15 minutos. E eu posso, se o paciente não tiver congestão pulmonar, não tiver sinais de choque, tiver a pressão tolerável, usar o beta-bloqueador, geralmente metoprolol ou outro beta-bloqueador via oral nas primeiras 24 horas do infarto.
tá? Então, as medidas específicas são o reperfusão, o beta-bloqueador, o inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou BRA, que eu tento também administrar nos pacientes nas primeiras 24 horas, nitratos, e nunca esquecer do uso de estatina para todos os pacientes, salvo contraindicação. Porque essas terapias têm mostrado, exceto os nitratos, que é uma melhora no prognóstico. Então, eu dar beta-bloqueador, IECA, estatina e terapia de reperfusão tem mostrado benefício, além do AS e do inibidor de ADP, que na nossa rede pública tem o clopidogrel. Então, as recomendações para o uso dos tienopiridínicos seriam clopidogrel de 300 a 600 miligramas, deve ser dado antes ou durante a angioplastia. E aí, uma coisa importante, se eu fizer a angioplastia, o paciente estiver recebendo um stent, independente se for de metal ou revestido com droga, eu mantenho o clopidogrel 75 miligramas por dia e uma alternativa ao plasogrel 10 miligramas por dia por 1 ano. E se risco de sangramento maior, pesar suspensão da medicação antes. E recomendação, mesmo que eu faça a fibrinólise num centro que não tem angioplastia, a recomendação é que paciente de alto risco deve ser sempre transferido para o centro com angioplastia, mantido o paciente com AS e anticoagulação durante o transporte. Tá? Aqui, então, eu tenho uma tabela com as principais drogas, medicações e doses a serem usadas, desde os inibidores de glicoproteína, as principais indicações, as principais observações para o uso. Então, tem todas as drogas aqui, que é muito importante ter essa informação. Tá? Em relação ao infarto com supra também, eu tenho a classificação de Killip, em que eu vejo a escala prognóstica desse paciente. Então, o que é o Killip 1? É aquele paciente que não tem congestão pulmonar. O que é o Killip 2? É aquele paciente que tem congestão pulmonar até o terço inferior. Esse eu não consigo dar beta-bloqueador. O Killip 3 é aquele que está em edema agudo de pulmão. É aquele que eu não consigo também usar beta-bloqueador nesse paciente. E o 4 é aquele que eu tenho muita dificuldade, porque ele está chocado e congesto, ou seja, ele está em choque cardiogênico. E é um paciente que eu não consigo dar medicação muitas vezes e com muita dificuldade fazer terapia de reperfusão. Então, esse paciente precisa de droga vasoativa, geralmente. Killip 3 e 4, sempre é melhor fazer angioplastia primária. É lógico que se eu estiver num centro muito longe, que fica difícil fazer angioplastia primária, eu peso o risco-benefício de fazer a fibrinólise, tá? Paralelamente à classificação clínica do Killip, eu tenho uma classificação hemodinâmica do Forrester, que eu teria que colocar um Swan-Ganz no paciente para fazer essa classificação. Como essa classificação é difícil, foi feita uma classificação clínica do Forrester, onde eu vou avaliar o débito cardíaco, a pressão arterial e a pressão capilar pulmonar ou a congestão pulmonar. O débito cardíaco eu avalio por Swan-Ganz, o PA eu consigo avaliar facilmente. A pressão capilar pulmonar eu avalio por Swan-Ganz e a congestão eu consigo avaliar com esteto. Então, qual é o Forrester 1? É aquele paciente que eu tenho débito cardíaco preservado, pressão boa e que não está congesto. O Forrester 2 é aquele paciente que está com a pressão boa, débito cardíaco preservado, mas está congesto. E aqui ele pode ser Killip 2 ou 3. E o novo é o infarto de ventrículo direito ou Forrester 3, ou seja, é aquele paciente que está chocado e seco. É aquele paciente que tem infarto de ventrículo direito. É o paciente que vai se beneficiar de melhorar a pré-carga do ventrículo direito. Então, é uma das únicas situações em que eu dou volume no infarto de ventrículo direito e muitas vezes droga vasoativa. E o 4 é correspondente ao Killip 4, que é o choque cardiogênico. E o cuidado que eu tenho que ter com esses pacientes também. Então, não adianta dar todas as medicações, mas a abordagem dele é eu prevenir, fazer toda uma terapia com exercício, reabilitação cardíaca, orientar a diminuição do consumo de sal, controle da hipertensão arterial, evitar o sedentarismo, já fazer uma abordagem dietética, se tiver nutricionista, com uma nutricionista que oriente direitinho o que ele deve fazer, como que deve ser a abordagem dele, e já começar ali uma intervenção, se ele fuma, dizer todos os problemas que o cigarro causa para esse paciente. Então, nessa primeira aula, eu abordei o infarto com supra de ST e o tratamento inicial da dor torácica. Na próxima aula, nós vamos abordar, então, a angina instável e o infarto sem supra de ST.
Tá? Então, é muito importante que nessa primeira aula seja entendido como se aborda o infarto com supra de ST, o que deve ser feito nesse paciente e, a partir daí, responder o caso clínico número 1 que foi dado no início do atendimento. Então, para mostrar para vocês, o caso clínico número 1 que foi passado, era esse paciente de 48 anos, tabagista de longa data, que procura o pronto-socorro com queixa de 2 horas de dor pré-cordial, acompanhada de sudorese e palidez. E aí, foi feita toda aquela inicial abordagem, sala de emergência, AS, controle da dor, monitorização, monitor oxigênio veia, todo o atendimento para o paciente naquele momento. Né? E aí, com isso, pediu eletro em até 10 minutos e esse paciente tem um supra de ST de parede anterior. Então, qual seria a conduta mais adequada para esse paciente? Ser encaminhado para um centro de referência em angioplastia primária. Se não possível, fazer a trombolítico e depois administrar as medicações protetoras que a gente conversou. Mas não esquecer que esse é um paciente grave e que precisa de um tratamento rápido. E o que vai melhorar o prognóstico dele? AS, clopidogrel e terapia de reperfusão de emergência. E depois, lógico, beta-bloqueador, IECA, estatina. Mas o que vai mudar o prognóstico desse paciente é eu fazer terapia de reperfusão, seja fibrinólise ou seja angioplastia primária. Então, eu encerro com a discussão do caso clínico número 1 e para uma próxima abordagem, a gente vai falar então do infarto sem supra de ST e da angina instável, ou seja, síndrome coronariana aguda sem supra de ST, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Agradeço a todos.